Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Você viu lá que eu postei, né? Não, de que você está falando? Tem esse versículo hoje no nosso estudo bíblico. Vamos entrar nele. A paz do Senhor Jesus, vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Ore por nós aí, pastor Pedro. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O que está escrito aí? Tá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Para quem está vindo pela primeira vez ao nosso estudo bíblico, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo por versículo. Tá? E já estamos aí há bastante meses nesta carta. Chegamos então agora no versículo 12 do capítulo 6. Então, 1 Coríntios, por favor, abram aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tá? Dentro deste versículo, do versículo 12 e do versículo 13 também, nós teremos duas expressões, dois provérbios populares daquela região de Corinto, da Acaia. Corinto era uma cidade de uma província romana chamada Acaia. Dentro desta província, Corinto era a capital. Era a cidade mais influente, mais importante daquela região, onde o apóstolo Paulo fundou esta igreja, plantou essa igreja. Ele funda esta igreja na segunda viagem missionária e escreve essa carta na terceira viagem missionária. Então agora, para defender, e é isso mesmo, a santidade do crente, para defender a santidade do cristão, ele pega dois provérbios daquela região para concordar em partes com o provérbio, com os provérbios, concordar em partes. O primeiro provérbio é: todas as coisas me são lícitas. Então, qual era o sentido que essa frase era usada em Corinto e qual é o sentido que Paulo quer usar a frase? Primeiro, como os coríntios usavam esta frase? Usavam no sentido de: eu posso fazer o que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. No sentido de Paulo de fato, você é livre nas suas decisões. De fato, você faz o que você quer, na verdade. E não é assim. Você aconselha, você discipula, você prega, mas no final das contas, a pessoa vai fazer o que quiser. Porque ela tem no senso interno de que ela pode fazer realmente o que ela quer. E o texto está dizendo: todas as coisas me são lícitas. Se terminasse aqui, cheque em branco para você fazer o que você quiser. Só que o texto continua, e agora Paulo vai trazer uma palavra inspirada por Deus, mostrando um limite nisso. Olha, mas nem todas convêm. Então isso aqui já coloca um limitador no cristão. Porque todas as coisas te são lícitas. Ok, é um provérbio da cidade de Corinto. Só que agora ele diz: mas nem todas as coisas convêm. Isso aqui já barra tudo aquilo que você pensa em fazer ou que você quer fazer. Porque para um cristão genuíno, você é livre, é verdade. Mas tudo aquilo que você quer fazer edifica. Mas tudo aquilo que você quer fazer é algo centrado numa vontade soberana de Deus. Tudo você pode fazer, mas tudo convém. Você tem direitos, mas deve fazer tudo que você pode fazer? Na vida cristã, irmão, você até tem uma certa liberdade, mas a resposta é: o que eu vou fazer com a minha liberdade? Porque envolve tudo, envolve igreja, envolve responsabilidade, envolve pessoas. O que você vai fazer com aquilo que você pode fazer? Não basta só poder fazer. O que gera aquilo que eu faço? O que gera a minha ação? Nem tudo me convém. Continuando. Todas as coisas me são lícitas. Ele repete mais uma vez essa expressão. Todas as coisas me são lícitas. Agora, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Ele pode tudo, mas se eu começar a fazer algo que me limita, que me prende, que me trava, que me vicia, que me faz ser escravo da ação, eu não vou fazer. Porque eu não vou me deixar dominar por nada. Perceba a liberdade e a sabedoria de Paulo. A liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas dentro do meu coração, dentro da minha vida, nada vai me dominar. Se eu começar com uma prática que pode me fazer virar escravo desta prática, então eu não faço a prática. Se tem algo que pode me prender naquilo que eu vou fazer, mesmo que seja lícito, de maneira nenhuma eu vou cair nessa. Agora no versículo 13, mais um Provérbios, usado ali na Acaia. Na província da Acaia, ó. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Parece que não tem nada a ver com o texto. Parece que não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Se você perceber o versículo 12, todas as coisas me são lícitas. E daqui a pouco você vai perceber que Paulo está falando sobre ações feitas no corpo. O homem usando o seu corpo para fazer o que quiser. É esse o contexto e nós vamos chegar lá. Dentro do contexto de usar o corpo para fazer o que quiser, ele usa mais um provérbio da região da Acaia, que diz respeito ao corpo do ser humano. Qual? O alimento é feito para o corpo alimenta. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. É como se diz assim, come, bebe, porque isso tudo vai para o seu corpo, e o seu corpo se mantém bem com o seu alimento, e é só isso que importa. É como se fosse uma vida diante dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, e o fim é isso. O que você fizer no seu corpo não te atrapalha. Você come, você bebe, o seu corpo usufrui do seu alimento, todas as coisas te são lícitas. É uma palavra muito liberal. É um ensinamento muito liberal, é um ensinamento de que você pode fazer tudo o que você quiser com o seu corpo. Só que agora, a partir do versículo 13, parte B, Paulo vai começar a mostrar para nós que não é tudo que a gente quer fazer com o nosso corpo que a gente faz. Esses provérbios da cidade de Corinto estão certos até certo ponto. De um ponto para frente é prejudicial o que você faz com o seu corpo. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Deus vai destruir o corpo, Deus vai destruir os alimentos. Agora entra uma questão muito espiritual para nós. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vocês conseguem entender o que Paulo está fazendo aqui? A primeira coisa, ele pega um provérbio lá da cidade de Corinto, que mostra uma liberdade na ação do homem em fazer o que quer, para mostrar que, de fato, somos livres, mas não para tudo. E depois que ele fala de fato somos livres, mas não para tudo, ele toma a palavra agora e diz, cuidado com o que você vai fazer, porque mesmo o seu corpo tendo certas liberdades, este seu corpo não pertence a você. Esse seu corpo pertence a Deus. Mas o corpo não é para impureza, mas é para o Senhor. Versículo 12, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo que eu quiser com o meu corpo. Versículo 13, o alimento é para o corpo é para o alimento. O que eu faço no meu corpo é tranquilo, eu como, bebo, fico ali bem no meu corpo, fico bem saudavelmente e faço o que eu quiser. Provérbios da cidade de Corinto. Agora Paulo vem quebrando o entendimento errado deste provérbio. Opa, mas nem tudo me convém. Opa, mas eu não posso me deixar dominar por isso. Opa, mas o meu corpo é para o Senhor, não é para a impureza. Então Paulo entra na cultura e não se envolve na cultura, ele muda a cultura. Todas as coisas me são lícitas, corpo para o alimento, alimento para o corpo. Cultura. Mas já que isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, a verdade é, não posso, porque nem tudo me convém. A verdade é, eu não posso ser dominado por todas as coisas. A verdade é, o meu corpo não é para impureza, o meu corpo é para santidade. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, intimidade. Se você pensa ou você acha que só o seu lado espiritual é que serve a Cristo, você está errado.
Se você pensa que só com o espiritual você faz algo para Deus, você está errado. Nós somos seres integrais. O nosso corpo também é algo que deve ser entregue como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. O seu corpo não é para você, o seu corpo é para Deus. Aquilo que você faz na sua carne não é algo simplesmente para você, é para Deus. Você não pode cair. Quem estava aqui domingo? Nós pregamos sobre os nicolaítas lá. Os nicolaítas, dentre outras coisas, seguiam a ideia de o que eu faço com o meu corpo não interfere o meu espiritual. O que eu faço com o meu corpo não interfere a minha vida com Deus. Mentira. Você não pode achar que você serve a Deus no espírito e no corpo você pode fazer o que quiser. Claro que não. Espírito, corpo, a sua vida inteira é para o Senhor. E Paulo está combatendo exatamente isso. E uma prova de que o corpo é para o Senhor é que Deus irá tratar com o seu corpo na ressurreição. Olha o 14. Mas Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus criou ou Deus formou o homem do pó da terra. E ele formou o corpo do homem do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. E o homem se tornou alma vivente. Gênesis. Agora perceba, quem deu o corpo ao homem? Deus. Quem deu o espírito ao homem? Deus. Quem deu a vida ao homem? Deus. Então tudo é de Deus. E Deus que te deu o seu corpo permite que você volte ao pó quando você morrer. Todos nós viemos do pó. E do pó e para o pó nós retornaremos. Mas o Deus que te deu a vida, o Deus que te deu o corpo e que permitirá um dia seu corpo virar pó, também vai requerer o seu corpo naquilo que chamamos de ressurreição. Traduzindo, seu corpo não é seu, filho. Seu corpo é de Deus, foi Ele que te deu, foi Ele que mantém, foi Ele que requer e foi Ele que glorifica o seu corpo na ressurreição. Você não pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque o seu corpo não é seu. Meu corpo, minhas regras. Isso é demoníaco. Isso é feminista. Isso é diabólico. Isso não é bíblico. Primeiro, o corpo não é seu. Segundo, você não tem regras. Quem tem regras é Deus. Então, se Deus vai ressuscitar o seu corpo, e se Deus é quem mantém o seu corpo é dele. 15. Não sabeis que os vossos corpos estão, ou melhor, que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem aqui está em Cristo? Quem está em Cristo? 3 pessoas na igreja estão em Cristo. Estou preocupado. Eu estou perguntando, não está respondendo? Quem está em Cristo? Vocês que estão em Cristo estão unidos a Cristo. E vocês que estão unidos a Cristo, Romanos 6, já estudamos Romanos aqui versículo por versículo. Romanos 6, vocês estão representados em Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Vocês estão em Cristo, glória a Deus por isso. Agora, estar em Cristo requer uma grande responsabilidade, não só benefício. Na vida nada é só benefício, é responsabilidade também. E a responsabilidade de estar em Cristo é, agora o seu corpo não é seu, o seu corpo está unido a Cristo. Aquilo que você faz com o seu corpo, você está representando Cristo. Aquilo que você faz no seu espírito, você está representando Cristo também. Aquilo que você faz na sua vida individual, pessoal, particular, representa Cristo. Aquilo que você faz na sua vida pública, representa Cristo. Nós agora estamos unidos a Cristo. Os nossos corpos são membros de Cristo, ou seja, somos unidos a Ele. Ser cristão é uma baita responsabilidade. O próprio Paulo, que escreveu isso aqui, também escreveu a segunda carta. E na segunda carta ele diz que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Primeiro, antes de posso ou não posso, é como Deus ou Cristo, né, a Trindade, será glorificada no que eu estou fazendo com o meu corpo. Por que é que nós temos várias regras com o nosso corpo? Por quê? Porque os membros do nosso corpo representa Cristo. Então você não tem liberdade de fazer o que você quiser com o seu corpo.
Porque você representa Cristo. Você é o representante de Cristo nessa terra. Olha essa responsabilidade. Agora no versículo 15, parte B, o problema claro e objetivo. O verdadeiro problema daquela igreja. Não sei se é desta igreja, mas daquela igreja era este problema. Por isso que Paulo está combatendo tanta liberdade com o corpo. Por quê? Porque naquela igreja tinha um problema que os irmãos estavam tendo com o seu corpo. Qual? 15, parte B. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, ou seja, os meus membros, o meu corpo que está unido a Cristo, e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então agora compreendemos por que é que Paulo está falando o tempo todo de corpo. Por quê? Porque naquela cidade, e muito provavelmente também naquela igreja, o que estava acontecendo? Os homens que estavam unidos a Cristo, os homens que estavam representados em Cristo, os homens que tinham a vida em Cristo, também estavam se deitando com prostitutas, com meretriz. E Paulo está dizendo, olha o tamanho deste pecado. Olha o tamanho do pecado do sexo fora do casamento. Ou melhor, antes do casamento. Talvez é porque a Bíblia chama de sexo antes do casamento prostituição e também imoralidade. O sexo fora do casamento a Bíblia chama de adultério. Então a gente pode usar esses três. Olha o problema da imoralidade, olha o problema da prostituição e olha o problema do adultério. É pegar o seu corpo que está unido a Cristo e unir o seu corpo e Cristo com uma prostituta. Com uma ação que a Bíblia chama de pecado. Por que levamos tão a sério a impossibilidade do sexo antes do casamento? Porque o seu corpo está em Cristo. E quando você está lá transando com a sua namorada, ou transando com a prostituta, ou transando com seja quem for, fora do casamento, é como se você estivesse representando Cristo, tendo a mente que é de Cristo, mas ao mesmo tempo se deitando com algo que você sabe que é errado. Tem ligação? Tem unidade? Tem unidade de Cristo e a prostituição? Tem? É claro que não. É por isso que Paulo está dizendo, absolutamente não. Paulo ensina, doutrina e quebra a cultura da Acaia. Todas as coisas me são lícitas. O que é que eles querem dizer com isso? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. O alimento é para o estômago para o alimento. O que isso quer dizer? É a vida normal. Eu como, eu bebo, eu vivo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É isso que esses provérbios querem dizer. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Para o crente, não. Para o crente é diferente. Para o crente da cidade de Corinto, Paulo, mas é cultura aqui em Corinto. É cultura? Mas você é crente, você está fora dessa cultura. Mas todo mundo faz, mas você é crente. Mas o que tem aquela mini saia, aquela roupa indecente, o que tem? Paulo disse. 1 Timóteo 2, a roupa da mulher tem que ser decente. Mas é o meu corpo, eu tenho um corpo bonito, o que tem a usar? Não pode. Mas todas as coisas me são lícitas? Mas nem tudo convém. Mas o estômago não é para o alimento, e o alimento não é para o estômago? Mas para você não. Mas todo mundo faz, mas você não. Isso é ser crente. Ser crente é todo mundo faz, você não. Todo mundo pode, você não. E aqui, irmãos, nós temos o sentido do porquê não. Não é legalismo. Não é um legalismo. É porque o seu corpo está unido ao corpo de Cristo. E, sendo o seu corpo unido ao corpo de Cristo, como é que você vai se deitar com meretriz? Se o seu corpo está unido a Cristo, como é que você vai fazer algo sexualmente falando, corporalmente falando, contra a palavra de Deus? Não tem como. Entendeu? Não é um legalismo, mas é porque você representa Cristo. Um jovem, eu já fui jovem ímpio, que não segurei a minha sexualidade. Eu já fui. Depois que eu nasci de novo, converti, o que eu tive que fazer? Não posso mais ter relação sexual. Preciso ser crente. E eu sei como é difícil para um jovem se manter puro, ou seja, sem vida sexual. Só que sabe o que te mantém firme? O que te mantém firme em uma vida sexualmente santa é entender que você está unido a Cristo. Não é uma cartilha da igreja. Não são usos e costumes de igreja. É o entendimento de que você e Cristo são um.
que você e Cristo têm intimidade. É isso que mantém um jovem crente. É isso que mantém um jovem em santidade. É isso que mantém qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer sexo, homem ou mulher, seja o que for, crente. É entender que você tem uma intimidade com Jesus. Quer falar? Olha lá. Com certeza. Não, só foi um exemplo, mas é para todo crente. Sem dúvida, tanto é que o sexo fora do casamento é adultério e o sexo forçado dentro do casamento sem limites da Escritura é estupro. Então perceba comigo, se a sua esposa não quer fazer algo que você quer fazer sexualmente e você força ela a fazer, você está estuprando. Se você obriga uma pessoa dentro do casamento a fazer o que ela não quer, é estupro. Crime e pecado. Irmão, é crente? Se for crente, irmão, a rédea é curta. O negócio é complicado. Todas as coisas me são lícitas. Para o crente não é assim. Paulo está usando de um provérbio para mostrar que nem tudo convém. Eu já cansei de ver pessoas usando esse texto fora de contexto, falando, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que quiser. É e não é isso que o texto está dizendo. É por causa do provérbio. E não é por causa do nem tudo me convém. Tá dando para entender? É isso, é a mesma coisa, mesma coisa. Eu também estou querendo. Cadê ele, Vitor? O controle? Só balançou a cabeça assim, só fez assim. Deve estar cansado. Deve estar cansado, com 23 anos, o Vitor deve estar muito cansado. Né, Marli? Não é brincadeira, não. Pode ficar tranquilo, viu, Vitor? Senão você vai cansar muito. Vim aqui pegar. Né? Tá bom aí, gente? Se ficar muito frio, vocês me falam. 16. Iremos até o 20 e acabar esse capítulo, né? 16. Ou não sabeis, mais uma vez, o problema aqui é sexual. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Primeiro, só até aqui. Irmão, nós estamos no estudo bíblico ou não? Nós estamos entre pessoas maduras ou não? Porque o texto está falando de prostituição. Quer que eu fale de quê? Quer que eu fale da Branca de Neve? Prostituta. Quem tem uma vida aqui antes de Deus sabe muito bem como é a prostituição. A prostituição manda na cidade à noite. E não é só a garota de programa. Não é, claro. Não é só a garota de programa. É todo sexo fora, ou antes, melhor dizendo, do casamento. Isso é chamado de prostituição. Quem vive na prostituição é prostituto. Quem vive na prostituição é prostituta. A Bíblia não alivia. Consegue entender isso? Consegue entender a seriedade disso? Não é só as mulheres lá da rua Guaicurus, lá não. É todos que vivem uma vida fora da santidade do Senhor. Se você unir a uma prostituta o seu corpo, você se torna um com ela. Aí você fica assim, mas como assim? Sabe por quê? Por causa da regra do casamento. Continua o versículo. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Por causa da regra do casamento. Qual é o ponto inicial para a concretização de um casamento, por exemplo, no Antigo Testamento? Lembra lá de Rebeca com Isaac? O sexo. O sexo. A Bíblia diz que Abraão queria dar uma esposa para o seu filho. Aí manda Eliezer, se eu não me engano é Eliezer mesmo, lá procurar a esposa para ele. Aí a mulher que fosse dar comida para os camelos seria ela, Rebeca. Gênesis 24, se eu não me engano. Vê aí, Vitor. Gênesis 24. Você que gosta de corrigir o pregador.
Confere aí, Gênesis 24. Lá na sequência é porque Deus queria dar a ele uma esposa, ok. Só que aí no mesmo capítulo a Bíblia diz que Isaac se deitou com Rebeca, tomando ela para si. Casou. Então, numa regra bíblica, o sexo é para ser feito dentro do casamento. Com certeza. É um perigo. É uma liberdade muito grande. É uma brecha muito grande que se dá. Porque o casamento, a gente fica demonizando o sexo. Não é para demonizar sexo. Sexo veio de Deus. Relação sexual é algo que vem de Deus. Foi Deus que criou isso. Mas com a regra do casamento. Tudo que for feito, irmão, ou melhor, tudo que Deus fez, nas regras do que Deus fez, ok. Mas muita coisa que Deus que fez, o homem faz debaixo das suas próprias regras e vontades. E aí deturpa a palavra de Deus. E está errado. Está errado. E Paulo é claro em dizer, quando se tem relação sexual, o homem e a mulher se tornam um só. Por isso a necessidade de se guardar para o marido e por isso a necessidade de se guardar para a esposa. Cheguei aqui com uma vida sexual pregressa. Está arrependido em nome de Jesus? Amém, irmãos. Os seus pecados foram lançados no lago do esquecimento. E agora é para andar daqui para frente com este nível de conhecimento, com esse nível de entendimento, com este nível de santidade. Quer falar? Então, no casamento, o pastor do outro é meramente Cerimonial. Sim. Não posso dizer o contrário porque é verdade, é isso mesmo. Agora perceba comigo. Não era só o sexo que fazia parte do bojo do casamento do Antigo Testamento. Um homem se comprometia com a família da esposa, da noiva, da mulher, né? Da mulher, e ali eles se tornavam noivos. Tinham um compromisso. Faltava ele pagar o dote, que é o pagamento que o noivo dava um dinheiro para a família da noiva, resgatar essa noiva para si e consumar na relação sexual. Assim era o casamento. Por quê? Porque o casamento era algo íntimo, de foro íntimo, o sexo, mas também era algo civil. Era uma responsabilidade que o homem tinha com a família. Ok? Por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje, 2024, Brasil. Quem que casa? Quem casa no Brasil? O Estado. É o cartório que te casa. Não é o pastor. A gente fica pensando que é o pastor porque a gente tem a questão tradicional, litúrgica na cabeça. Quando eu casei com a minha esposa, foi lá no cartório. Aí eu fiz a cerimônia na igreja. Eu fiz a cerimônia como um culto ou um momento de agradecimento a Deus por aquilo. Uma bênção, um favor, uma unidade cristã. Mas me mostra na Bíblia um casamento como nós temos hoje, nos nossos modos. Não existe isso. Da mulher entrar de noiva, o marido está lá esperando. Isso é uma cerimônia tradicional, não doutrinária. A doutrina é, você vai ao cartório, assume a mulher legalmente, dote, Antigo Testamento, confirmação com os pais, e na noite de núpcias, você tem sua relação sexual. Está casado, está selado. Pronto. Esse é o casamento. Tem gente que fala assim, olha, eu sou casado só no civil, posso tomar ceia? São as perguntas. Eu sou casado só no civil, posso ser diácono? Eu sou casado só no civil, Deus abençoa o meu casamento? É claro que sim. Quantas e quantas vezes eu já fui em casamento que é no civil e de lá mesmo a gente dá a bênção? Ora pelos irmãos no civil. Vai para um almoço. Como é que eu posso falar que essa pessoa não está casada? Claro que está casada. Legalmente ela está casada. Não quero fazer festa. Não quero fazer cerimônia. O que eu posso fazer? Se não quer fazer, você não faz. Ó. Agora, por uma questão eclesiástica, pede o pastor para fazer uma oração.
Pede o pastor para dar uma bênção, mas eu não posso falar que isso é doutrina. Se eu falar que isso é doutrina, eu tenho que falar para você assim, ó. Se eu virar para você e falar assim, ó, isso é doutrina, sabe o que eu tenho que mostrar para vocês? Um livro, o capítulo e o versículo. É doutrina de onde? É doutrina, ok, beleza. Se você acha que é doutrina, então me mostra na Bíblia. Aí você vai falar assim, não tem. Não tem mesmo não, ué. Entenderam? Não, só no... Não existe. Não, quer dizer, existe, né? Tô falando assim, não pode. Ela perguntou e a pessoa que casa só no religioso. Não está casada. Não está casada. Casar é assinar papelzinho, meu filho, responsabilidade lá, ó, pá. Você casou no civil, Rodrigo? Não está casado. Antigamente o casamento civil, Com efeito civil. Não, aí tudo bem. Ah, não. Se for isso aí, ok. Não, se for isso aí, ok. O Rodrigo falou, o casamento religioso com efeito civil. Assinou documento. Reconhecimento público. Ok. Ok, gente? Entenderam então? Continuação, 17. Pode perguntar. Com certeza. O sexo fora do casamento é muito fácil de provar e acabamos de falar disso aqui. O casamento sem sexo é proibido. É assunto da semana que vem, né? É assunto da semana que vem. Mas não, é só para ler aqui, só para não ficar sem resposta. É justamente semana que vem. Olha aí, o versículo 2 do capítulo 7. O versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo também por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Versículo 6. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Sexo fora do casamento, pecado. Sexo antes do casamento, pecado. Casamento sem sexo, pecado. Está na Bíblia. Ok, gente? 17, podemos ir? 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora é o contraste. Eu vou me deitar com uma meretriz para ser um com uma meretriz? Não, porque eu estou unido ao Senhor e eu sou um com o Senhor. Não é medo de ir para o inferno, não, é uma realidade. Eu sou do Senhor. Não é medo de punição, não existe isso, não é por isso. É porque eu estou unido ao Senhor. Quando a gente fala, ande em santidade, ok, vou andar, mas por quê? Porque eu sou do Senhor. Ande em fidelidade com Deus, por quê? Porque eu já fui comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a tentação sexual? Talvez vai durar pro resto da sua vida. Hã? O quê? Não vai pro inferno o quê? A tentação pro resto da vida? Não, tá, entendi. Não, estou dizendo que um cristão genuíno não vive sem pecado com medo de ir para o inferno. A cabeça de um cristão não é essa. A cabeça do cristão é, eu amo tanto ao Senhor, eu estou unido tanto ao Senhor que eu não vou viver pecando. O cristão que comete um pecado vai para o inferno? Você pecou hoje? Espera. Você pecou hoje? Não, então pera. Então você vai para o inferno. Ah, mas por quê? Nós acabamos de falar que quem peca vai para o inferno. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Já entendeu? O cristão peca, mas não vive na prática do pecado. Quem vai para o inferno é quem vive na prática do pecado. Se eu pecar hoje e for para o inferno, está danado. Quantos infernos eu já fui hoje? Você está entendendo? Cuidado com isso, porque senão você vai ficar assim, estou salvo, agora não estou salvo.
Estou salvo? Agora não estou salvo. Você pode ter certeza da sua salvação. Mas como é que você tem certeza da salvação? Uai, agora eu ando em santidade. Deus me transformou. Eu sou um salvo. Entendeu? Agora eu quero o Senhor. Então, isso é uma prova da minha salvação. É uma confirmação da minha salvação. Não é peca e vai para o inferno, peca e vai para o céu. Mas um cristão genuíno não vive na prática do pecado. 1 João, já estudamos aqui 1 João. Nem consegue, nem quer. 1 João 3. Quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca conheceu. Já estudamos essa carta. Ok, gente? Já morreu. Ok? Aí eu estava falando aqui agora, era o quê? Antes do Paulo. É o 17. Eu ia falar alguma coisa, mas vamos lá. 18. Fugir da... tá. Só antes. É por causa da tentação, porque isso aqui é importante. Talvez a tentação é para o resto da vida. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Ser tentado é a minha velha natureza lutando contra a minha nova. Onde é que está isso na Bíblia? Gálatas 5, Romanos capítulo 7. Sempre teremos uma velha natureza lutando com a nova. É a batalha da carne contra o espírito. Sempre. Não adianta, e se você não tem um problema uma tentação na área sexual, você vai ter uma tentação na área financeira, você vai ter uma tentação na área da vaidade. É o que faz o homem pecar. Já estudamos 1 João. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Assim como Eva foi tentada nessas 3 áreas, nós também sempre seremos tentados nessas 3 áreas. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. É para sempre. Por que para sempre? Porque o nosso corpo não foi glorificado. Então, uma dica. Quando eu converti, eu falava assim, mas eu converti, mas eu sou o capeta. Eu converti, mas eu estou endemoniado. Eu sou tentado, até agora eu continuo tentado. Aí eu entendi, peraí. Eu estou sendo tentado. Eu só não posso ceder à tentação. Eu estou sendo tentado, mas eu vou vencer a tentação e vou andar em santidade. Eu estou sendo tentado, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu estou sendo tentado, mas eu não vou abrir a brecha. Eu estou sendo tentado, mas eu não vou abrir a porta. É assim que um cristão anda. Se o cristão ficar esperando não viver tentado, não existe. Agora, sou tentado, mas vivo segundo a palavra de Deus. Aí você é um crente. E por que tentado pro resto da vida? Porque o seu corpo não foi glorificado. Quer viver sem pecado, sem tentação, sem nada? Tem que ser glorificado. E só seremos glorificados na ressurreição. Amém, gente? 18. Regra. Não é possibilidade, é regra, é mandamento. Fugir da impureza. É para fugir da impureza. José, na casa de Potifar, como é que ele fez? A mulher queria ter relação com ele. O que ele fez? Correu, literalmente. É assim que você consegue vencer os prazeres sexuais. É fugindo. Deixa eu ver com essa menina aqui até onde que ela vai. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tem exemplo aqui. Tem membro da igreja aqui que está fazendo isso que eu estou sabendo e que eu já peguei já. Não, tá. Nó, que linda. Tá flertando. Nossa, olha para você ver, essa foto tá linda. Me manda outra. Tem ou não tem? Tem. Mas como é que você vai vencer o pecado sexual? Como é que você vai vencer o pecado sexual se você segue um monte de mulher que você já teve alguma coisa? Não tem jeito. Como é que você vence o pecado sexual sem se libertar da velha vida? Não tem jeito. Pecado, irmão. E o contexto aqui é pecado sexual. Paulo está falando disso. Eu não posso falar de outra coisa. Paulo está falando disso. Só vence o desejo sexual fugindo. Fugindo. Aquela mulher, não posso seguir. Aquele homem, não posso ver. Aquele programa, eu não assisto. Aquele canal, eu não tenho. O meu celular, minha esposa tem a senha. O celular da minha esposa, o meu marido tem a senha. Não existe esse negócio de marido não entrar no WhatsApp da esposa. Estou falando para você ficar bisbilhotando a vida dela, não é isso não. Estou dizendo que se quiser entrar e puder, tem que entrar. O que você está escondendo lá? A minha esposa não vê meu direct. Como assim não vê seu direct? O que tem lá que ela não pode ver? Irmão, você não perde nada em ter uma vida aberta para o seu cônjuge. Você não perde nada, muito pelo contrário, isso é proteção. Isso é proteção. Fulana de tal não pode encontrar com a minha esposa. Mas por que não pode?
Eu conheci já gente que a esposa, o marido, não podia ir no trabalho. Como assim não pode ir no seu trabalho? Por que não pode ir no seu trabalho? O que tem lá no seu trabalho? O que você está escondendo? Se você não está escondendo nada, irmão, sua vida é um livro aberto. Não para todo mundo, mas para o seu marido. Para a sua esposa. Tem coragem de falar tudo para o seu marido, para a sua esposa que você fez hoje? Tem que ter. Se não tem alguma coisa errada, ué. Tem que fugir, meu irmão. Não é para flertar, não é para negociar, não vai até as últimas consequências. Deixa eu ver até onde vai. Não vai, irmão, você vai cair. Você vai cair. A sexualidade é algo que derruba e derruba demais pastores, líderes, membros. Derruba quantos e quantos pastores em adultério. Quantos e quantos membros na prostituição, na masturbação, no vídeo pornográfico. É isso que acontece mesmo. Porque não foge. E a ordem é, fuja. Tem como o namorado dormir com a namorada? Tem como não. Tem como o namorado ficar sozinho na casa, no quarto, com a porta fechada com a namorada? Não tem jeito não. Tem que fugir. Tem que fugir. Fugir da impureza. Vocês já ouviram a questão que... Eu já estudei isso aqui com vocês, mas vou perguntar de novo. Existe pecadinho ou pecadão? Existe. 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 João 19, Jesus diz que quem entregou a ele a Pilatos, maior pecado tem. Existem passagens do Antigo Testamento que mostram mandamentos maiores que os outros. Pecou num grande mandamento é mais pecado do que... é maior, é mais grave do que pecar em pequenos pecados. E por que eu estou falando isso? Por causa do versículo 18. Olha a continuação. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O efeito é maior de um pecado sexual do que um outro tipo de pecado. Lembra que Paulo falou aqui, olha, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar? O pecado sexual te domina. Domina. Conversa com um adolescente, está viciado em pornografia. Conversa com um homem casado, está viciado em pornografia. Porque o pecado sexual, ele te vicia. Ele te domina. Ele te controla. E o apóstolo Paulo está dizendo, os outros pecados são fora do corpo. Mas o pecado sexual, o pecado da impureza, ele é um ataque direto ao corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você conversar com uma pessoa que foi viciada em pornografia, você vê que a vida dela inteira tem ainda marcas e resquícios. Não consegue conversar com uma mulher direito, não consegue ver uma mulher direito, sempre tem uma conotação sexual. Até que nasceu de novo. É perigosíssimo porque vicia e porque pode te levar, irmãos, a danos gravíssimos. A ciência diz isso. É uma realidade. E é uma realidade que a gente vê dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Vê ou não vê? Claro que vê. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? O qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos? Traduzindo, não pode ter vida sexual fora do que Deus planejou. Não pode. Por quê? Porque você é templo. Você não. Nós somos templo. Você acha que você sozinho é templo do Espírito Santo? Não. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, mas é uma coletividade. Paulo está usando aí sempre no plural, ó. Vosso corpo, em vós, sois de vós, não sois de vós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, na igreja. E até então não tivemos um corpo glorificado, mas já tivemos um espírito recriado. Por dentro nós estamos prontos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos, espiritualmente falando, prontos. Mas na carne, ainda não. E com o Espírito já pronto em nós, o Espírito Santo habitando em nós somos templo, habitação de Deus, morada de Deus. Como é que com
o Espírito Santo em você, como que sendo habitação do Espírito, como que sendo habitação do Espírito, você pode ceder e viver numa prática sexual pecaminosa? Você não faria o que você faz no seu quarto lá, onde você está, se eu estivesse lá. O pastor está lá, então eu não vou fazer, o pastor está aqui, né? Mas, irmãos, Deus está lá. Deus está vendo. Nós tememos homens que nós vemos e aí fica mais fácil temer, mas nós não tememos a Deus, que é o Todo-Poderoso. Deus sabe tudo. E aí, aplicando, porque o texto é de cunho sexual, mas aplicando todas as áreas da sua vida. Seu pai não está vendo, mas Deus está vendo. Você mentiu na escola, a professora não viu, mas Deus viu. Eu vou deixar só um minuto. Você... Fala. Vamos falar. Pois é, deixa eu te falar, porque eu discordo do seu pressuposto. Não, calma, vou te explicar. E eu não estou com nenhuma das duas. Vou te explicar. Para mim só existe dois tipos de pessoas. O ímpio e o crente. O ímpio e o crente. O falso crente que você tá falando aí é um ímpio. Quem vive na igreja na prática do pecado é ímpio. Não nasceu de novo. Não está nele. Não tem. Porque a Bíblia me mostra que o cristão genuíno anda em santidade. Ah, mas eu sou batizado, eu quero saber não. Ah, mas eu tomo ceia. Você toma para sua própria condenação. Ah, mas eu faço louvor. Vai com o microfone e com o violão para o quinto dos infernos. Mas eu prego. Falso mestre. Mas eu anuncio a palavra. Falso profeta. Já vi. E isso é nas escrituras, é aquilo, né? Em teu nome curamos, em teu nome expulsamos. Aí o que Jesus fala? Afasta de mim. O Espírito pode estar usando, mas ele não é crente. Vamos lá. Não, usou a mula, mas vamos lá. Ciro, imperador persa, Antigo Testamento, ímpio. Deus chamou ele de meu ungido, porque fez a vontade de Deus punindo a Babilônia. Nabucodonosor foi usado por Deus para punir o reino do sul. Assuste se quiser, mas é verdade. Deus usou Satanás e um espírito mentiroso para enganar Acabe. Deus usou Satanás para influenciar Davi, para fazer o censo de Davi. 2 Samuel 24, se eu não me engano. A Bíblia diz que no Novo Testamento, que lá na época do Anticristo, Deus enviará a operação do erro, para que homens caiam no erro. É um Deus que não é o autor do mal, mas que pode usar o mal para os seus benefícios, para os seus propósitos. Permitiu que Satanás usasse a vontade, Deus permitiu, mas aí é um caso diferente. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, é verdade. Não tem como tirar Deus dessa equação. Você vê que existem situações difíceis e existem males que Deus é o autor do mal, calamidade, não o mal moral. Deus não é o autor do mal moral, não. Mas ele permite situações. Agora, voltando à sua pergunta mesmo. Em teu nome curamos, em teu nome expulsamos. Afasta de mim, eu nunca vos conheci. Mas curou, mas pregou, Mateus 7. Mas eu nunca vos conheci. Não é eu já te conheci, eu já tive intimidade, agora eu não tenho mais. Não é isso que o texto diz. O texto diz, eu nunca vos conheci. Não tem intimidade. Não é crente, não foi crente. Eu estou lembrando de um caso que eu conheci, que eu já preguei inúmeras vezes na igreja desse cara. Eu já contei isso aqui. Era um pastor
Conheço, fui lá várias vezes, conheço a esposa, a ex-esposa, a bomba estourou. Qual bomba? Tinha 2 amantes, era um pastor influente, tinha 2 amantes. Depois que descobriram, ele largou o pastoreio, largou a esposa, escolheu uma das 2, foi morar com uma das 2, ela bateu nele, ele bateu nela de volta, está preso hoje. Pastor. Sentei na mesa lá, fui comer, ô pastor, que benção, a igreja é, pastor Matheus, está só crescendo. Que maravilha, Deus está abençoando, está abençoando. A paz do Senhor, Deus está abençoando a sua igreja, né pastor? Está abençoando minha igreja. Aqui minha esposa, está aqui comigo. Com amante, com 2 amantes. Hã? Lá onde? Ele está preso. Está preso e abandonado. Está preso, Paulo. Está preso e sem esposa, e sem amante, sem ninguém. O que está escrito aí? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrado pelo Espírito mau da parte do Senhor. Isso, da parte do Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém, gente? Então, aqui, aparência, a vida vai muito além do que aquilo que a gente imagina, né? Do que aquilo que a gente vê na rede social, do que aquilo que a gente vê no púlpito. A vida real é muito mais complicada. E diante de todos esses exemplos maus que nós temos, né? O que a gente faz? Desiste da igreja? Eu vou sair da igreja. Você não tem essa opção, você não pode fazer isso. Congregar é bíblico. O cara está fazendo errado, vou parar de congregar. O cara está fazendo errado, está pecando. Mas se você deixar de congregar, você está pecando também. Porque é uma ordenança congregar. Então o que você faz? Você pede a Deus, sonda meu Deus, conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus para você não ser o próximo. Peça a Deus para que você tenha sempre o temor e a reverência. Sempre o temor e a reverência. Quem garante que amanhã estaremos em uma vida de santidade, senão o Espírito Santo? Quem garante? Ou seja, vai pela sua força para você ver, vai pela força do seu braço para você ver. Amanhã você é o próximo. Amanhã você é o próximo escândalo da igreja. Mas se mantenha em santidade, se mantenha em Deus, se mantenha em oração, se mantenha em congregação, mantenha-se confessando os seus pecados aos seus irmãos, se mantenha estudando a palavra, se mantenha perto de Deus, se mantenha em intimidade com Deus. Você não cai. Você não cai. Irmãos, Bíblia, oração, igreja, congregação, ministério, célula, tudo isso são instrumentos de Deus para te manter nele. Negligenciar isso é negligenciar os meios pelos quais Deus te mantém santo, separado. Não tem como parar de congregar, não tem como parar de vir na igreja, não tem como parar de ouvir palavra, não tem como parar de orar, não tem como. Porque nós estamos num propósito, num alvo, chegar lá, naquele grande dia. Aí lá naquele grande dia, meu irmão, aí você vai poder deixar suas malas, que estão pesadas do dia a dia. Está aqui, ó. Pronto, Senhor, me dá uma sombra. Me dá um refrigério aí. Cheguei lá naquele grande dia. Até lá, meu irmão, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. A vida do cristão é essa mesmo. É um leão por dia. E aqui, nas tentações pecaminosas. Porque não é só pecado, não. É batalha, é tristeza, é dor, é choro, é luto, é perda. Você perde pessoas, você perde oportunidades, você perde dinheiro, você fica triste, você chora. Fora as tentações pecaminosas, ainda tem as batalhas da vida. Uma angústia, um sofrimento, uma depressão, tem de tudo. Irmão, nós estamos cansados. Cansados desse mundo. Cansados. Mas um dia nós seremos ressuscitados, glorificados, transformados. Aí sim, meu irmão, aí sim. Aí sim. Mas nós vamos ter que esperar mais um pouquinho para esse dia chegar. E enquanto não chega, ninguém solta a mão de ninguém. A gente continua na caminhada. Esse tá ruim? Se continuar com a briga, se levar na justiça, aí é verdade. É verdade. Você se torna errado. Você se torna fazendo a injustiça. Não é fácil não.
20 para a gente encerrar. 20, versículo 20. Por que não pode viver na imoralidade sexual? Por que não pode? 20. Porque fostes comprados. Vocês não são de vocês, irmãos. Vocês foram comprados. A propriedade não é sua, a propriedade é de Deus. Por preço, por preço. Qual preço? Qual preço te comprou? O sangue de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quem está cantando essa, Thaís? Misericórdia. No final do culto nós vamos conversar. O preço dos meus pecados lá na cruz. Irmão, foi custoso. Custou demais. O sangue de Jesus, quando vivemos na imoralidade sexual, estamos ignorando o sangue de Jesus. Quando estamos dando vazão à nossa carne, estamos não valorizando, estamos desvalorizando o sacrifício da cruz. Peça a Deus o tempo todo da sua vida, o tempo todo, para toda tentação que vier na sua vida, você lembrar da cruz. Peça a Deus, Deus, me lembre do teu sacrifício no momento da tentação. Me lembra do teu sacrifício no momento da dor, do desespero, da proposta. Irmãos, eu fico imaginando os grandes pregadores. As propostas, as portas abertas, questão financeira, tudo que se abre. É perigoso demais você se perder. Irmão, você acha que não, mas é fácil você se entrelaçar com as coisas dessa vida. Paulo diz que o trabalhador, o soldado que está a serviço de Cristo, não fica se entrelaçando nas coisas dessa vida, não. Tem um propósito, tem um alvo, tem um objetivo. Não perde tempo, não. Porque é muito fácil você olhar para a direita e olhar para a esquerda. É muito fácil você olhar para trás, é muito fácil. Mas nós estamos com a mão aonde, irmão? Onde é que está a sua mão? Vê se você já leu a Bíblia. Onde é que está a sua mão? No arado. Não pode olhar para trás, não. Nós estamos com a mão no arado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Dê glória a Deus no seu corpo. Nas suas ações, em tudo que você faz, dê glória a Deus. Deixe o nome de Deus ser glorificado na sua santidade. Não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. Então, o que for necessário abrir mão, abro mão. Porque Deus tem que ser glorificado no meu casamento. Deus tem que ser glorificado no meu ministério. Deus tem que ser glorificado na minha relação com a minha irmã, na minha relação com o meu irmão. Deus tem que ser glorificado em tudo que eu fizer. Deus tem que ser glorificado na minha empresa. Deus tem que ser glorificado no meu trabalho. Deus tem que ser glorificado na minha hora de lazer. Deus tem que ser glorificado em tudo que eu fizer. Amém, gente? Vamos levar isso muito a sério, porque realmente o pecado sexual é um pecado que derruba, que mata, que destrói. O apóstolo Paulo está ensinando isso aqui para nós nessa noite. Semana que vem a gente vai começar a falar um pouco sobre casamento. Já falei sobre casamento em Romanos 7, né, quando falamos versículo por versículo de Romanos 7. E agora entra novamente a questão do divórcio, a questão do novo casamento, a questão da santidade no casamento, a questão da relação sexual no casamento, a possibilidade de divórcio no casamento. Tudo isso aqui é 1 Coríntios 7. Então, venha, porque vai machucar, vai doer, mas o que eu tenho com isso? Eu tenho que pregar a palavra. Não é não, gente? Vamos orar então para a gente encerrar? Diga, minha irmã. Misericórdia que eu esqueci disso. Vem cá, Vitor. Vem cá, Vitinho. Cumprimentei ele. Minha irmã, obrigado. É minha cabeça.